Vamos chamar o Wesley Lemos? Ele comentou com a gente no início do BG de que técnicos vieram de São Paulo para fazer uma perícia nesse ônibus. Recapitulando para você, foi na semana passada, o ônibus saiu do Terminal Central, andou 2 quarteirões e, segundo o motorista, o acelerador travou, ó. E para não provocar uma tragédia ainda maior, ele acabou jogando contra os carros. Acertou 11 carros e 3 motos, 4 pessoas ficaram feridas. Técnicos vieram da fábrica, né, Wesley, para poder fazer essa perícia, deram algum prazo para poder analisar se tinha realmente algum tipo de defeito. E outro detalhe que o Wesley vai comentar, a CMTU falou, mas não foi uma coletiva convocada para isso, era um outro assunto e nós, como repórteres, aproveitamos para entrar nesse assunto, né, Wesley? É o papel do bom jornalista, né, Gustavo Parra? Realmente, técnicos da Volvo vieram para Londrina. A informação que nós temos é que eles chegaram aqui na cidade na última sexta-feira, ou seja, um dia depois do acidente, e já iniciaram, então, a investigação em cima deste ônibus para saber se realmente houve uma falha mecânica ou não. O ônibus tem ano de fabricação de 2013. A frota, né, de transporte coletivo de Londrina pode rodar por 10 anos na cidade. Ou seja, ainda estava dentro do prazo. Até o ano que vem, ali no finalzinho do prazo, né, o ano de 2013, poderia rodar até 2023. Na última quinta-feira, por volta das 4h30 da tarde, as imagens chocaram os londrinenses quando este ônibus, então, desgovernado pela rua Benjamin Constant, que é uma rua de grande movimento no centro de Londrina, bateu contra 11 carros e 3 motos. Esses técnicos, então, estão levantando duas possibilidades, né? Um erro no acelerador, já que o motorista teria comentado com a nossa reportagem que o acelerador teria travado no momento desse acidente, ou algum problema com o sistema de freios e o motorista não teria conseguido parar, então, por conta desse problema mecânico. Tudo ainda está sendo investigado. Hoje nós conversamos também com o José Faleiros, ele que é o presidente do Sintrol, o sindicato que representa os trabalhadores da categoria. Ele informou que esse motorista já tem 20 anos de experiência no transporte coletivo em Londrina. Neste momento, ele está afastado das ruas, está em casa para se recuperar emocionalmente e deve voltar às atividades em breve. Ele vai até o sindicato, conversar com o presidente, entender melhor essa situação. Claro, ficou abalado emocionalmente, já que provocou um acidente, né, tão grande aí. O ônibus que ele estava dirigindo bateu contra diversos veículos. 4 pessoas ficaram feridas. Essas pessoas tiveram ferimentos leves, incluindo uma criança e uma grávida. O ônibus estava com aproximadamente 40 passageiros. 2 pessoas que estavam dentro do coletivo precisaram de atendimento, mas todas as pessoas com ferimentos leves. Agora, a investigação quer apurar, então, né, se houve um problema mecânico ou não, se foi uma falha humana neste acidente. A CMTU tinha se pronunciado apenas por meio de nota, dizendo que já havia notificado a empresa para saber o que teria acontecido, buscando estes laudos, e agora, então, houve uma coletiva de imprensa e a repórter Juliana Takaoka esteve nesta coletiva de imprensa e questionou, né, o presidente da CMTU, Marcelo Cortez, sobre este acidente. Ele ressaltou, Parra, que as empresas, então, as concessionárias, a Londrisul, que é responsável por 35% do transporte coletivo de Londrina, e também a Transportes Coletivos Grande Londrina, TCGL, que é responsável por 65% do serviço, devem frequentemente mandar laudos, então, para a CMTU com essas manutenções a cada 3 meses, pelo menos. E também relatou que está acompanhando essa situação de perto. Ainda hoje, vamos ter uma reportagem completa aqui no Balanço Geral. Podemos assistir, então, agora essa reportagem com todos os detalhes aqui no BG. Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai trazer a reportagem, então, sobre esse assunto, tá? Mostrando para você qual foi a posição da CMTU. Por que eu perguntei para o Wesley sobre essa coletiva? Porque a coletiva vai tratar de um outro assunto. A coletiva foi convocada para falar sobre redução de velocidade, para que o londrinense tire o pé do acelerador. Mas eu falei, poxa vida, se não der uma coletiva sobre acidente de ônibus, a gente vai perguntar. E a nossa equipe foi lá e perguntou para a CMTU, qual vai ser o encaminhamento? Como vocês estão acompanhando esse caso de perto? Por isso, a gente vai trazer essa resposta daqui a pouco do Marcelo Cortez, presidente da CMTU, que vai falar qual vai ser o encaminhamento e também sobre essa perícia que foi feita no ônibus já. Representantes da Volvo, a empresa que construiu o ônibus, vieram para Londrina para fazer uma perícia.
engenheiros, mecânicos para tentar entender o motivo, segundo o motorista, do acelerador ter travado nesse veículo. Já já a gente traz a reportagem completa para você, 12h em ponto, viu? Wesley Lemos volta ao vivo comigo para falar da perícia que foi feita no busão que provocou aquele acidente na Benjamin Constant. A gente comentava, né, Wesley, que técnicos vieram da fábrica de São Paulo para analisar o ônibus. Por quê? Porque, segundo o motorista, o acelerador travou. E é isso que eles vieram ver, se realmente houve um problema mecânico no ônibus que teria provocado esse acidente, né, Wesley? Exatamente, Parra. E, inclusive, esse acidente acendeu aí um alerta na população em relação ao transporte coletivo. Afinal, milhares de pessoas dependem do ônibus em Londrina e o acidente realmente chamou muito a atenção. As imagens rapidamente viralizaram na internet. O ônibus desgovernado bateu em diversos veículos e só não foi uma tragédia por conta que o motorista, então, jogou esse coletivo nos veículos que estavam estacionados. 4 pessoas ficaram feridas, mas com ferimentos leves, foram encaminhadas para a UPA e, segundo a empresa, que se pronunciou por meio de nota, Londrisul, essas pessoas estão recebendo aí o amparo da empresa, né, toda a ajuda necessária neste momento. Os técnicos da Volvo chegaram na sexta-feira. Nós vamos continuar acompanhando este caso até o final para saber se realmente foi um problema mecânico ou não. O ônibus que tem fabricação de 2013 que se envolveu nesse acidente. Preparamos uma reportagem completa e agora sim, aqui no Balanço Geral, vocês vão acompanhar toda essa história. Vamos assistir. As investigações para apurar a causa do acidente já começaram. Quinta-feira da semana passada, cerca de 4h30 da tarde, a câmera de segurança flagra o ônibus desgovernado pela rua Benjamin Constant, em pleno centro de Londrina. O coletivo bate nos veículos que estavam estacionados e quase atinge um pedestre. A principal suspeita, um problema no acelerador do veículo, que teria travado. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da categoria, no dia seguinte, técnicos da Volvo de São Paulo vieram para a cidade para realizar perícias. Os técnicos da Volvo vieram na sexta-feira, parece que ainda não tem nada conclusivo, né? Vai ter outros peritos da própria Volvo que vai vir para essa perícia. E hoje, na parte da manhã, eu conversei com a diretoria da empresa e parece que a Polícia Civil também, né? Tem provavelmente aí uma vistoria externa aí da Polícia Civil pela gravidade do acidente. O trânsito em 2 quarteirões da Rua Benjamin, perto da Supercreche, ficou bloqueado por mais de 4 horas. O ônibus bateu em 11 carros e 3 motos. Destruição para todo lado. Foi susto grande, você pode ver lá, susto grande, aquela família lá, um moço que saiu do ônibus, foi muito correria aqui. O ônibus estava lotado, com cerca de 40 passageiros. 4 pessoas ficaram feridas e precisaram ser atendidas pelas equipes do SEAT. Um rapaz de 27 anos e uma mulher de 52 estavam no coletivo. Uma criança de apenas 6 anos e uma grávida de 27 anos eram ocupantes de um dos carros. Todos foram levados para a UPA do Jardim Sabará com ferimentos leves. Todo dia eu pego esse ônibus, todo dia esse horário. O acelerador não voltou. No que ele acelerou para vir, não voltou mais. E aí ele não tinha como controlar mais o carro, não controlou. Ainda não tem prazo para a finalização do laudo da perícia que está sendo realizado depois do acidente. O ônibus tem ano de fabricação 2013. A CMTU informou que frequentemente a empresa precisa mandar relatórios de manutenções da frota e está acompanhando o caso de perto. A falta de manutenção, você coloca em risco primeiro os motoristas, que todos os dias estão naquele ônibus. O próprio sindicato acompanha e já se manifestou no sentido que as manutenções são realizadas, até porque é uma das condições do contrato. Mas o que a gente fez? A gente faz como todo contrato, independente se é o ônibus, se é a empresa que faz a roçagem, se é a empresa que utiliza um veículo para transporte. A gente notifica e pede que apresente um laudo e apresente as devidas explicações daquilo que ocorreu. O sindicato da categoria informou que o motorista tem mais de 20 anos de experiência trabalhando no transporte coletivo em Londrina. Depois do acidente, ele foi afastado das ruas para se recuperar emocionalmente e aguarda um posicionamento da empresa. É um motorista experiente, né? Um motorista que faz os cursos regulares do CONTRAN.
E pela experiência que ele teve, ele evitou o pior, né? Então, para nós, a experiência dele mandou muito nessa questão do acidente, né? Que ele pôde evitar aí, talvez, uma tragédia, né? Que poderia ter sido fatal para certas pessoas. Então, para nós, ele foi um herói, sim, porque evitou o pior. Os motoristas são as pessoas que nos levam, nos trazem com a maior segurança possível, são pessoas preparadas. E às vezes acontece, pode acontecer. E o que nós queremos é que o cidadão londrinense tenha a informação correta, que o cidadão londrinense tenha a certeza de que o serviço é prestado de forma adequada. Bom, e cabe à própria CMTU acompanhar esse caso bem de perto. Não é porque ele é feito por uma empresa que o município não tem responsabilidade, muito pelo contrário. Quem é o dono do serviço é a própria CMTU, eles terceirizam isso para a Londrisul e para a TCGL. Nesse caso, nós procuramos a Londrisul, por enquanto eles não quiseram se manifestar, disseram apenas que vieram técnicos de São Paulo para fazer a vistoria no ônibus, para tentar entender se realmente o acelerador travou, o que aconteceu. O ônibus é de 2013, estava dentro do período vigente, porque o contrato que o município tem com as empresas que prestam serviço aqui na cidade estabelece que o ônibus pode ficar por 10 anos, ou seja, ele teria mais um ano de vida útil aqui em Londrina. Então, por enquanto, estava tudo certo, com manutenções feitas em dia. E agora a CMTU, eu espero, através do presidente Marcelo Cortes e dos seus fiscais, Wilson de Jesus, enfim, que eles possam acompanhar de perto e para que deem uma resposta ao passageiro do transporte coletivo. A resposta não é para o Parra, a resposta é para quem depende do busão aqui na cidade.